Olá, estamos de volta com o nosso Carapicuibano. Nessa segunda parte da nossa temporada de prefeitos e vice-prefeitos, agora nós vamos dar continuidade à entrevista sobre o nosso ex-prefeito Fuad Gabriel Chucre. Laila, obrigado mais uma vez. A repercussão do nosso primeiro programa falando sobre o teu pai, apresentando o teu documentário excelente, muitos comentários, as pessoas acharam maravilhoso. E nessa nossa segunda entrevista de hoje, o que a gente pode apresentar para a população sobre a trajetória do teu pai? Tem uma surpresa aí? Tem. Dessa última série, né, que a gente fez na última entrevista, o documentário, ele não tem meu pai falando, né? As pessoas estão falando dele e as imagens estão falando por ele. Mas a gente conseguiu recuperar aqui para mostrar para vocês a última entrevista que meu pai fez, em 2018. Então quer dizer que o Carapicuibano vai ter esse segundo presente de você, que é um material inédito, né? E a gente vai ter a oportunidade. E quando foi feito esse material? Quando foi gravado? Em que momento? Acho que antes do povo ter contato com essa matéria, eu acho que era importante a gente contextualizar. O meu pai, ele já estava... Foi em 2018 que essa entrevista foi realizada. 5 anos atrás. 5 anos atrás. E quem fez foi o Osni Dias. Ele teve a percepção de que o tempo estava passando e ele tinha um desejo de entrevistar o meu pai. Pessoalmente, né? Ele já tinha feito outras coisas, mas não entrevistado meu pai. E ele me pediu, meu pai já estava afastado da política, já estava meio debilitado, já tinha sofrido queda, já tinha, enfim, uma série de... a gente começou o tratamento dele para o Alzheimer também. Ele teve Alzheimer, né? No finalzinho da vida. Então, vocês vão observar que a fala dele, às vezes, um pouco atropelada, baixinha, né? O Alzheimer, ele vai degenerando a memória. Nessa entrevista, né? Ele já está próximo dos 80 anos. Ele fez 80 naquele ano. Naquele ano. Então, ele já estava na casa dos 80 mesmo. E aí, o Osni entrevistou ele lá em casa. Foi uma entrevista que eu acompanhei de lado, assim, estava tentando ajudá-lo a lembrar das coisas. Não que ele não lembrasse tudo, mas eu não lembrava com detalhes, né, de tudo. E foi muito especial. E aí eu nunca mais tinha... Assim, depois da gravação, eu não vi mais esse material. Eu tinha esquecido. E aí, quando você veio com essa proposta de falar dele, eu achei muito interessante ir atrás dessa entrevista para ver como é que estava esse material. E o Osni gentilmente cedeu para a gente, para que a gente pudesse fazer o avant-première dessa entrevista. Acho muito importante as pessoas verem, né? Ele falando. Bom, queria, em primeiro lugar, em nome do nosso programa aqui, agradecer ao Osnir, né, por ter tido essa preocupação, ter tido essa confiança também, não, né, da gente trabalhar que é uma homenagem também, né, para que a população possa conhecer. Agora, para a gente organizar um pouco melhor essa nossa segunda parte, o Fuad deixa a prefeitura no dia 1º de janeiro de 2009, não é isso? Isso. Então, a partir dali, como que foi o cotidiano dele, né? A partir do momento que ele deixa a prefeitura, ele vai fazer alguma atividade? O meu pai, ele saiu da prefeitura podendo se aposentar como prefeito e ele não quis. Ele tinha desejo, esperança, talvez, que ele ainda fosse prefeito novamente. Sim. Não conseguiu por diversos contextos, né, judiciais e tudo, jurídicos. E conseguiu, acho que ele fez mais uma campanha para deputado estadual em algum momento, também acho que foi 2010. 2010? Não, mais, 2014. 2014. 2014, então. E aí ele continuou fazendo as coisas que ele sempre fez. Meu pai foi corretor imobiliário por muito tempo, né? Construtor, empreiteiro. Ele tinha essa profissão. Ele foi vendedor, gerente, vendedor de trator, meu pai foi. Sim. No passado, bem no passado. E aí é isso. Então, ele estava mais nesse cotidiano de tentar fazer os negócios que ele sempre fez. Ele andava pela cidade. As pessoas ainda procuravam muito ele. Tanto acreditando que ele pudesse sair, né? Então, ainda fazendo um corpo político,
E ele também andava pela cidade, assim, mas estava bem mais tranquilo, né? Tentando fazer novos negócios e cuidando um pouquinho mais da família, ficando mais presente na família, cuidando da saúde. Então, entre 2009 até essa entrevista, um período de 9 anos, ele não estava fazendo política no seu cotidiano, estava levando uma vida normal, vamos assim dizer. Nesse período, ele recebeu, é importante falar que ele recebeu 2 homenagens importantes, né? Quais foram? Ele recebeu a cidadania de Carapicuíba. Título de cidadão carapicuibano. E recebeu também honoris causas na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ah, é? É. Interessante isso daí, hein? Muito bom. Agora, Laila, a questão da saúde, em que momento que ele começa a dar esses sinais de que, né, a idade vai chegando e vocês começam, você falou do diagnóstico aí de Alzheimer, né? É legal falar sobre isso, né? Porque eu acho que muita gente passou por isso e muita gente vai passar, né? Faz parte da vida. Do ciclo. Né? A gente demorou para notar que tinha alguma coisa acontecendo, porque, primeiro, que meu pai sempre ficava muito fora de casa, né? Até depois, por mais que ele ficasse mais dentro de casa, ele ainda vivia na rua, né? Essa é a vida dele, sempre foi. Então, a gente demorou para notar. Né? E quando a gente notou, ele fez um diagnóstico com um neuropsicólogo, começou a dar uma demência senil grave que ia avançar para um Alzheimer. E aí foi aí que a gente começou a cuidar, né? Foi antes de 2018 até. E aí, o Alzheimer, ele degenera, ele tinha diabetes, meu pai era uma bomba, pressão alta. E aí, assim, teve uma coisa que aconteceu, que é super comum também na cidade, ele caiu, teve uma queda. 2 quedas. Mas alguma coisa Nada, mais forte, grave? Forte, bicho, ele é forte. Teve 2 quedas, mas aí, essas quedas, elas são sinais, né? Sim. De neurológicos, inclusive, né? E aí começou a decadência, né, da saúde dele. E em 2019, no final de 2019, ele teve um AVC. E teve um comprometimento, pouco assim, depois dessa entrevista, porque essa entrevista já é 2018 para 2019. Então, logo em seguida, o AVC aí foi um complicador de fato, né? Conte como é que como é que se deu essa entrevista, deu para aprofundar alguma coisa, qual é a duração? Essa entrevista, o material bruto que a gente tem dela está muito picotado, assim como foi um resgate, eu não sei como é que ele está de verdade, né? Mas o que chegou até a gente foi muito picotado, assim, e o raciocínio do pai também não estava detalhando nas coisas. Então, ele lembrava de tudo, mas ele não se aprofundava, né? Então, é importante você ver e a gente até conversar sobre isso, se faltar alguma informação. Mas o mais interessante é vê-lo falar e ver que ainda tem o brilho nos olhos quando ele fala da política, que sempre teve, né? Por mais que ele tivesse um pouquinho mais distante, um pouquinho mais com a saúde comprometida, quando ele fala, você vê que os olhinhos dele ainda brilhavam, né? E eu senti, depois disso, eu pude ver, né? O que significou para ele, qual é a sensação que ele saía, assim, de cena, né? Não da política só, mas da vida, né? De missão cumprida. Então é mais ou menos um fechamento de toda essa jornada de luta, de vida, de política, né? De dedicação, porque você pode até não concordar com algumas posições políticas dele, mas quem andava pela cidade durante o período que teu pai era prefeito, a partir das 6, 7 horas da manhã, ele já estava circulando. Não é? Já estava na rua. E eu posso te falar que, como filha, né? Meu pai em casa era muito ausente. Ele vivia na rua, a gente não se encontrava em casa. Então, o que acontece é que eu ia atrás dele para poder vê-lo, ele e minha mãe. Então, eu participei de muita coisa por conta disso, porque eu ia atrás dele para poder estar com ele, assim, estar com os dois. Conviver. Fazia trabalhos voluntários, ia nos eventos, mas para estar junto. Então, pessoal, a gente vai ter essa segunda parte aqui da entrevista falando sobre o prefeito Fouad Choukry e eu quero mais uma vez agradecer ao Osnir por ter cedido esse material. A Laila trabalhou em cima desse material como
boa profissional que é, e a gente conseguiu para apresentar hoje para vocês aí. Como a Laila comentou, na primeira parte do nosso programa, apresentado essa semana, a gente mostrou o documentário e o Fuad não falava, né? Era um documentário para mostrar como é que era mais a impressão das pessoas que conviviam com o Fuad. Nessa agora a gente vai ter essa oportunidade de ver o Fuad falando, dando sua opinião, e é um material raro que a gente vai apresentar aí para vocês. Laila, mais uma vez. Obrigado você, e a gente volta em seguida que a gente terminar a última entrevista do Fuad para nós, carapicuibanos. Olá, sou Osni da Rede Povo. Hoje a gente vai bater um papo com ele, ex-prefeito de Carapicuíba por 3 mandatos, Fuad Gabriel Chucri. Queria agradecer a oportunidade de estar com vocês aí, de estar falando alguma coisa. Obrigado pela oportunidade que vocês estão dando. A gente tem que falar alguma coisa na administração, alguma coisa que foi feita em Carapicuíba. Foi 3 anos, 3 mandatos de trabalho intenso. No princípio foi difícil trazer as coisas para cá, porque a cidade era considerada de baixo rendimento. Nós procuramos intervir, jogando a cidade, fazendo coisas para chamar a atenção de indústrias e comércio que pudesse instalar aqui, com vantagens comerciais, é claro, e oferecer ao povo. Depois a coisa foi crescendo e largamos 3 anos seguintes, 3 mandatos seguintes, com a cidade já prosperando. Né? Uma das coisas assim que é bem marcante na sua gestão é a questão dos asfaltos, né? O que você tem a falar desse assunto? Hein? O asfalto foi uma vitória que o povo de Carapicuíba teve, porque é uma cidade com pouco asfalto. E a gente não tinha condição, o povo não tinha condição, a prefeitura não tinha condição de fazer as coisas, era muito difícil. Nós conseguimos juntar o povo, através de trabalho junto a cada rua, juntávamos ali a liderança para ajudar. A prefeitura entrava com material, depois o pessoal pagava alguma coisa também de material, e nós conseguimos evoluir nessa área. No começo nós tivemos que fazer uma intervenção brava. A prefeitura também sem dinheiro, sem coisa nenhuma, juntou, fizemos as contas, conseguimos comprar pedra, material para fazer asfalto, e o povo no começo não tinha muito crédito. Nós fizemos algumas ruas a nível de essa aqui. Aí o pessoal foi vendo. Eu quero também. Aí todo mundo da cidade inteira queria asfalto. Ouvi falar que você é o rei dos parques em Carapicuíba. Todo lugar que tem um parque em Carapicuíba tem um envolvimento do Fuad. Começamos uma faturia, fizemos aí, minha aldeia, esses parques todos estão na mira da gente, né? No coração da gente, por ter feito eles, por ter feito eles funcionar. O Parque do Planalto, por exemplo, o Pelé, na época, ministro do esporte, teve um envolvimento aqui também, né? Trouxe recursos para fazer quadras. Eles ajudaram em algum projeto. Foi uma missão Planalto, né? Foi uma boa ajuda. A aldeia tinha muita área verde que foi invadida pelas pessoas. Nós vamos fazer o Parque da Aldeia. Então foi um tópico histórico, a aldeia, uma coisa histórica na cidade, não podia estar invadida por todo lado. Nós conseguimos bolar o parque e desapropriar muita casa, dar outra casa para a pessoa, dar outro cômodo. Conseguimos fazer com que fosse recuperado um bom trecho das áreas verdes. O parque se tornou, na verdade, histórica para Carapicuíba. O Teatro da Arena também, o que você acha de como que ele está sendo usado, qual a importância dele para a cidade? É verdade, nós cumprimos o que nós fizemos de propósito fazer esse parque. Lá também foi ampliado, já tinha espaço. Foi esvaziado e foi ampliado. Agora, não sei hoje como está. Se está sendo usado, então não tenho ideia. Mas é para ser usado também. E aí eu queria saber o que você acha que isso influenciou na vida das pessoas de Carapicuíba? Eu acho que influenciou
uma abertura de espaço para a população, que não tinha espaço, era todo ocupado por invasão, por isso. A abertura realmente proporcionou o pessoal usar mais as áreas verdes, usar as coisas, para melhorar a qualidade de vida da população. Eu acho que melhorou, acho que nós conseguimos melhorar. Foi uma ideia boa de passar espaço para a população, para a cidade. E a cidade mudou realmente, depois da construção do parque, ela também mudou com relação ao aproveitamento de áreas verdes. E de vez em quando, Ford, você dá uma volta lá nos parques de Carapicuíba? De vez em quando a gente vai ver muitas coisas, mas ultimamente não tenho ido muito, porque não quero dar a impressão que eu estou influindo nada, né? Uma das obras também que ficou bem conhecida da sua gestão foi o Parque Industrial, né, Ford? E aí você tem o que a dizer sobre esse projeto aí e os frutos, né, que até hoje estão sendo colhidos lá, uma área destinada a indústrias, né, gerando empregos. Essa foi a ideia, né, de gerar mais emprego, espaço para a população trabalhar aqui na cidade mesmo. E nós conseguimos um resultado também, até hoje está continuando de indústrias também das áreas, e dando oportunidade para a população melhorar de vida, melhorar de empregos e situação de tudo. Estava olhando ontem, passei por lá, nós ficamos impressionados como ela desenvolveu outras indústrias, desenvolveu o nome de Carapicuíba, cresceu com aquelas indústrias, a situação toda. Passou a ser diferente depois. Ali ainda, Ford, nessa região ali do Parque de Jandaia, temos também o Eli Park, né, que foi na sua gestão, que veio para Carapicuíba. Você recorda bem como foi os detalhes dessa transação? O pessoal tem áreas lá grandes, inclusive áreas que já foram vendidas para a indústria. E ele tinha ideia de montar um parque. Hoje está um parque funcionando para todo o estado de São Paulo, usado pelos proprietários de área, foi bem utilizado e está sendo coerente com essa ideia idealizada. Aproveitando falar de helicóptero, Ford, temos muitas fotos antigas aqui da sua época, fotos aéreas, né? Você gostava também de pegar um helicóptero para dar uma olhada na cidade? A gente pegava de vez em quando o helicóptero para ver as áreas disponíveis, o que podia fazer. Aproveitando bem. Eu vi algumas fotos aí que você riscava, fazia um mapeamento aí que você queria mudar ali nos trechos. Porque as áreas estão sendo invadidas, estão sendo tumultuadas a ocupação das áreas. Então nós passamos para organizando alguma ocupação, outra coisa, funcionou. Fuad, vamos falar também de uma obra sua que foi marcante aqui em Carapicuíba, o calçadão de Carapicuíba. Como que foi conseguir fazer um calçadão, uma vez que aí tinha uma avenida meio turbulenta ali? Ocupação que ocupava ali com áreas, comércio em geral, uma dificuldade, não dava tempo, não dava condição de fazer o calçadão. E a cidade nossa precisava fazer alguma coisa que chamasse a atenção, desse credibilidade ao comércio, ao que viesse instalar na coisa. Nós conseguimos, com muito sacrifício, e motivando as pessoas, oferecendo permuta perto dali. Então nós motivamos a fazer toda a calçadão, aquela calçada toda, em áreas particulares. Todo mundo se acumulou, mudou, e todo mundo colaborou para a construção do calçadão. Então entrou os mestres de obra da prefeitura, entrou esse pessoal que veio para o Estado pagava eles e cedeu para nós. Eu pedi, foi como se fosse pedir isso aí para o governo, e graças a Deus fomos atendidos por Alckmin e conseguimos baratear toda a estrutura dele. Daí deu certo. O calçadão é um sucesso hoje, né, Fábio? Hoje é um dos lugares mais movimentados da cidade. O comércio é o calçadão. Né? O objetivo era esse, era fazer um movimento centralizado num lugar. Quer dizer, teria em todo lugar onde está tendo, teria a repercussão do calçadão. Mas o calçadão foi uma história de sucesso, de coisas que a cidade precisava fazer naquele tempo, naquela hora, não podia ser depois. A avenida era estreita também, nós tínhamos que tirar dali a
avenida, nós desviamos para passar embaixo. Por baixo todo de tráfego hoje passa pela Mário Covas, né? E uma coisa vai motivando a outra, né? Vai motivando a Hoje outra. já tem um terminal novo, vai partir para um outro, que está em construção. O terminal, também nós começamos no nosso tempo a segurar áreas, lazer, deixar de aplicar coisas, para reservar as áreas para serem utilizadas. Porque a cidade de Carapicuíba ocupa muito ônibus. É necessário fazer centros para atender os moradores, deixar instalado e deixar local para se locomover, para ter boa recepção na cidade, para quem suscita. Eu acho que foi um acerto também importante. E a política, Fuad? Você pensa ainda em retornar à política ou já está aposentado, tranquilo? Já estou mais tranquilo, né? Tranquilo assim. Já cumpriu a sua missão ou ainda tem uma vontade de ir lá e... Vontade tem de essa coisa no íntimo, não é vontade, mas eu acho que já chegando, já participamos muito da administração, nós contribuímos para a cidade. Agora é torcer para a gente ocupar com a gente nova, a gente que queira realmente fazer serviço de benefício da cidade. Né? Certo. Você acha que vem algum Fuad descendente aí para dar continuidade? Mas tem algumas pessoas que, graças a Deus, são bem recebidos pelo povo, se reconhecem pelo trabalho grande. Inclusive, a participação da população foi grande. Né? Nós tivemos o sucesso de fazer junto com a população. Isso foi uma coisa extraordinária. E até meio, se você conseguir lá um trabalho feito de boa fé, quer dizer, as pessoas contribuindo com boa fé, a prefeitura contribuindo com boa fé, todo mundo foi jogado num movimento que repetiu isso. Repetiu uma forma de fazer o trabalho. O povo de Carapicuíba, o que você tem a dizer desse povo de Carapicuíba aí que te apoiou em 3 eleições? Né? É um fato interessante que cada uma foi mais votos que a outra. Foi eleito sucessivamente 3 vezes, foi eleito cada um com mais votação. Isso é sinal que a gente tinha acertado em alguma coisa, tinha dado certo. Então, eu agradeço ao povo de Carapicuíba por essa confiança de ter deixado em mim. E aí, pessoal, gostaram da entrevista? Então, agora a gente vai encerrar essa última parte aqui, apresentando para vocês um pouco do que é essa impressão da entrevista dele, né, Laila? Você que acompanhou toda essa trajetória de vida, como é que foi esse momento aí dessa gravação? Você percebeu que as dificuldades já não eram fáceis, né? Aí eu percebi, porque assim, o meu pai, ele tinha o dom da oratória, né? E sempre teve. Você viu que ele consegue falar perfeitamente, apesar das dificuldades de fonética, ele consegue passar aquilo que ele sempre passou, que é o sentimento, né? Através das palavras. Então, assim, quando a gente vê as antigas entrevistas ou discursos dele, a gente percebe que ele tinha como dom, né? O dom da oratória. Ele chorava muito nos discursos, não sei se você se lembra. Eu vi algumas coisas. Vezes, algumas né? coisas o povo falava. Eu não acompanhava tanto, porque eu não era da parte do governo, né? Na época que eu convivi com o Fuad, eu estava na Câmara na condição de líder da oposição, você sabe disso, né? Sei. Mas a gente sempre respeitou bastante, né? A gente apontou alguns problemas na época da gestão e acredito que se ele tivesse até um pouco aceitado algumas das nossas sugestões, poderia ter melhorado, mas eu reconheço a liderança e a história de vida do Fuad por Carapicuíba. Eu, assim, depois de ver essa entrevista e de saber, né? Não é só porque a entrevista só me trouxe mais um dado, assim, de imagem, uma visão de fora, né? Rever uma situação, mas eu acho que sempre fui a filha mais próxima do meu pai, né? Eu vivi os últimos 10 anos da vida dele, pertinho dele. Cuidando, acompanhando. Isso faz toda a diferença, né? E Foi por presente. falar, e como é que foi sua vida ao lado dele? Você nunca teve nenhum compromisso político, nenhuma filiação partidária, por exemplo? Olha,
no ano de 2011, 2012, meu pai me convidou para vir tomar conta do Parque Gabriel Chucre. Eu morava no Rio de Janeiro, eu trabalhava com televisão, né? Como eu falei, eu trabalhava nas televisões, cinema, e ele me chamou para vir tomar conta desse... Para ele era tomar conta do Parque Gabriel Chucre. Ele falava... Ele conseguiu me convencer, na época, ou eu ia para a Venezuela trabalhar num reality show, ou eu vinha para Carapicuíba cuidar do Parque Gabriel Chucre. E aí ele me conquistou, porque ele entrou assim no parque comigo e falando, olha filha, olha esse lugar, olha aquilo outro, sabe essas coisas que você gosta? E leva o nome do teu avô. Como é que é o nome do teu avô? Que é o Gabriel nome do Chucre. O nome brasileiro, né? É Gabriel Chucre. E o nome original? Islam Chucre. Haddad. Não, Haddad era da minha avó. É bem complicado de falar. Complicada a pronúncia. Até a pronúncia. É sírio, né? É. Nossa, o povo sírio está sofrendo demais, né? Mais da metade da população da Síria já saiu com essa guerra. Já está indo para 15 anos. Eu falava para meu pai que eu queria cidadania, né? Falei, pai, vamos atrás da cidadania. Para quê, menina? Porque só tem guerra lá. E muita guerra. Povo sofrido. Mas então, aí essa foi também pelo lado familiar. Porque você estava fazendo uma coisa na sua cidade, junto com teu pai, junto com a tua família, num ambiente favorável. Eu senti que ali era uma missão mesmo. A gente abriu o parque para a população, estava fechado, então foi toda uma base, assim, né, que a gente fez naquele momento. E você trabalhou lá de 2012 até quando? Acho que 2011 a 2015, mais ou menos. Foram 3, 4 anos. 2012 a 2015. E foi assim, foi espetacular. É difícil, foi muito difícil. Foi a primeira experiência que eu tive dentro do serviço público, né, como servidor. É muito difícil, tem uma série de dificuldades, políticas, inclusive, administrativas também, mas é encantador. E o que eu fiz ali ficou marcado, eu acho, também. E o povo tem aquilo como equipamento da prefeitura, né? Poucas pessoas sabem que aquilo... Como é que foi? Porque você sabe que durante o período do aterramento da lagoa, a gente fez uma série de críticas e muitas delas estavam comprovadas, porque quando foi construir, por exemplo, o SESI teve que trocar o solo porque tinha efeitos contaminantes lá. Mas, de qualquer forma, foi uma conquista, né? O parque foi uma conquista. O que mais ali naquele pedaço ali ficou como marca da gestão do seu pai? É importante falar, porque nesse vídeo ele pontuou algumas conquistas, né? E teve muitas outras obras feitas, né, nas gestões dele. E tem os detalhes também, né, de tudo que ele contribuiu para a cidade. Mas, enfim, naquela região teve a FATEC, que foi a primeira... FATEC e ETEC foi o primeiro ensino público ali da região, né, gratuito. Primeiro ensino superior também. Foi uma parceria que ele fez com o governo do estado. Na época, ele e o Geraldo Alckmin eram bem chegados e eles fizeram diversas parcerias para trazer benefícios. A FATEC foi uma delas. Eles construíram o prédio e a FATEC e ETEC. O governo do estado construiu o físico, né? E a prefeitura colocava os funcionários. Aquele terreno era da prefeitura. Da prefeitura também. Deixou para construir. Parceria mesmo. Eu tenho até uma cartinha aqui do pedido que meu pai fez para o governador para vir com a FATEC. Depois a gente coloca aí na edição para o povo ver. Então, tinha Carapicuíba na cabeça sempre. Outra coisa também ali. A FNC, né? Também foi uma conquista dele trazer. Antes da FNC, vamos falar assim, nesse âmbito de educação, né? Veio a FAUC para a aldeia de Carapicuíba. Sim. E eu lembro como se fosse ontem o meu pai contando em casa que ia trazer uma faculdade para Carapicuíba e com preços populares. Era a única exigência que ele dava. Então, foi ali naquele Sanatório Ambi, que é um espaço que foi histórico, né? Era privado. Porque meu pai tinha isso. Ele chamava a gente e ele compartilhava os sonhos, os planos e até as conquistas dele, né? Com muita alegria sempre. Colocava a gente no carro e falava, olha, isso aqui vai ser isso, e ali vai ser aquilo outro. E eu lembro a preocupação dele para trazer mais educação para a população, principalmente educação superior, né? Para tentar qualificar e ampliar aí. Então, fechou a FAUC, né? Mas durante o período, no auge dela,
com as políticas de bolsas de estudo do Lula e da Dilma. Foi. Se eu não me Formaram engano, chegou a ter 3.600 alunos. Você vê? É muita gente muita que eu gente. conheço que tinha uma outra condição e fez faculdade e hoje ocupa um outro status já. Então, se você pegar, olha, a FATEC e ETEC eu não tenho noção de quantas vagas tem, mas passam de 1.000. A FNC, que depois virou Estácio, eu inclusive dei aula lá, chegou a ter 11.500 alunos. Mais a FALC. Então nós tínhamos, e mais os polos, chegou a ter nesse auge aí, a partir dessas iniciativas que ele ajudou, chegamos a ter 20.000 alunos em Carapicuíba, no ensino superior, né? Você sabe que, uma pena que não vai dar tempo, eu acho, da gente pontuar outras obras e outras conquistas dele, mas eu queria só salientar aqui com você, acho que você deve ter notado, o quanto ele deu crédito para a população do sucesso da gestão dele, né? Porque teve participação, elas tiveram que participar de alguma forma, né? Ou se mudando, ou colaborando, enfim. E ele dá esse crédito para a população, é muito bonito de ver isso. Essa ideia do compartilhar, né? Não ser uma atividade exclusivamente dele. Isso é importante. Eu acho que esse lado humilde dele é que fez toda a diferença nesse sentido, né, Laila? Verdade. Agora, por falar, para a gente encerrando aqui o nosso programa, eu vi uma foto sua esses dias aí nas redes sociais. Você esteve com o nosso vice-presidente da República. Conta aí, como é que foi essa conversa? Ela falou, com certeza lembrou do teu pai. Sim. Eu fui nesse evento a convite de um amigo, né? E foi muito emocionante encontrar o Geraldo, assim, pessoalmente, né? Veio diversas lembranças, porque o Geraldo era como se fosse uma pessoa comum a mim, porque meu pai falava dele todos os dias na minha casa, né? Dentro de casa. E ele me reconheceu, lembrou de mim, né? Lembrou, enfim, de toda a história. E, sim, né? Fez um convite ali, talvez, para vir para o partido. Só que eu nunca fui afiliada a partido nenhum, viu, Alexandre? E agora, com o convite do vice-presidente da República, você vai entrar definitivamente ou não? De se pensar. Eu tô ainda digerindo, né, esse convite, porque foi uma coisa muito importante para mim, na verdade. Eu acho que você tem toda essa herança, né? Essa herança não é só uma coisa na política, isso daí você traz na alma, né? E eu acho interessante, quanto mais mulheres na política, melhor, não é? Eu acho que a herança, ela tá em mim, isso não pode se negar, dentro ou fora da política, tô aqui com ela. E outra coisa, né, você falando da mulher, é uma coisa boa de se falar, porque não existe uma política partidária ainda muito favorável para a mulher entrar. Então, isso é uma das coisas que eu penso assim, porque é uma luta muito grande, né? A gente vê hoje no município só uma representante feminina. Apesar da cota de partido, a gente sabe... Na Câmara, nenhuma. Nenhuma. Só a vice-prefeita. Só a vice-prefeita. Ainda bem, né? Na história da cidade nunca teve nenhuma mulher à frente do governo municipal. Teve 2 vice-prefeitas. Agora a Gilmara e a primeira foi a nossa Regina Piquini, né? Eu não lembro. Foi em 96, ela foi a vice do Poeirinha. Eu não lembrava disso. Foi o Luiz Carlos esteve aqui, contou um pouco como que foi esse negócio. E que tem os dedos do seu pai, né? Porque de uma forma direta ou indireta, o favorável a ganhar as eleições de 96 era o Luiz Carlos. Mas por conta de uma série de mudanças que houve no contexto político partidário, ele não pôde disputar e aí ele foi coordenar a campanha do Jorge do Poeirinha, cuja vice foi a primeira mulher eleita para o executivo, Regina Piquini, que eu quero convidá-la para vir aqui também. Tem uma aqui importância histórica também. Primeira mulher a ganhar. Laila, você sabe que o nosso tempo é muito curto, mas eu queria agradecer de forma muito, muito eterna de você ter acreditado nessa nossa proposta de reavivar um pouco da memória da cidade a partir do teu pai e apresentar esses 2 documentos exclusivos, né? Acho que para nós a gente dá uma grande colaboração e só foi possível por conta de você. Obrigada por essa abertura também, viu? Pelo seu interesse, que talvez isso ficasse guardado se você não tivesse convidado, chamado. Então, isso é muito importante. Obrigada, viu?
Obrigado, querida, por ser uma carapicuibana da Gema. Tchau, pessoal. Obrigado. Compartilhem esse nosso programa. Faça seus comentários, dê sugestão e a gente vai continuar na próxima semana, tá bom? Até mais.